Eu sabia que essa temporada ia ter muito anime bom e várias estreias que empolgariam, mas a estreia desse anime me pegou e deve ter pegado muita gente de surpresa, porque ela foi muito boa. A galera até ficou um pouco emocionada e colocou o anime no top 1 do My Anime List em menos de 3 horas depois que o anime estreou. Isso pra vocês terem noção do quanto estavam esperando pela estreia. E eu ainda boto minha mão no fogo, hein? Essa foi a melhor estreia da temporada, superando até mesmo Kimetsu, que foi aquele vislumbre pros olhos. Podem falar o que quiser, que eu vou defender essa estreia com unhas e dentes. Mas, deixando isso de lado, hoje eu vou falar de Oshinoko, o anime que é do mesmo autor de Kaguya-sama e que muita gente estava esperando. E bem, como o episódio ele teve 1 hora e 22 minutos, eu claro vou ter que cortar algumas coisas, porque eu não quero que o vídeo pegue 20 minutos, senão esse vídeo ele nunca vai sair. Mas então, sem enrolação, vamos começar com esse vídeo. O episódio começa com a gente vendo uma gravação de um grupo de idols se apresentando, com a destaque sendo uma idol chamada Ai, enquanto um narrador de fundo ele fica dizendo que tudo que acontece pelo menos no palco, na visão do público, é só uma ilusão, e de que as idols elas contam mentiras pro público para fazê-los felizes. E logo a gente é apresentado ao doutor, sim, um doutor que tá vendo essa gravação dessas idols, e o nome dele é Gorou Amemiya. Eu só sei o nome dele porque eu pesquisei no Google, porque o nome dele quase nunca é dito no anime. E esse cara, ele é fanzaço da Ai. Ele até inventou uma desculpa para ver uma gravação dessa idol no quarto de um paciente, mas toda a felicidade que ele tava por ver a sua idol foi embora quando ele descobriu que ela vai dar uma pausa na carreira profissional dela. E isso acabou deixando ele muito desolado e também muito triste, por mais que ele só visse ela por gravações. E logo a gente descobre mais ou menos do porquê que ele é tão fissurado na Ai. Não é exatamente muito porque ele gosta, mas sim por causa de uma paciente que ele teve alguns anos atrás que era muito fã da Ai. Ela até mesmo tinha o pequeno sonho de também se tornar uma idol quando ela acabasse se curando da doença dela. E além disso também o nome dessa paciente dele era Sarin, mas infelizmente ela acabou não sobrevivendo e acabou morrendo com 12 anos. E aí o Gorou ele diz que mais ou menos por causa da Sarina ele acabou se tornando um grande fã da Ai. Eu não sei explicar muito bem isso, mas quem tá assistindo deve ter entendido. Então depois desse intervalo ele vai atender uma outra garota, e essa garota está grávida. Só que quem ela é? Oi, meu chapa. Isso mesmo, a idol que o cara não cala a boca simplesmente tá no hospital em que ele trabalha. E também tem o fato de que a Ai por algum motivo não fala quem é o pai. Porque ela tá fazendo isso é um mistério, e com certeza esse mistério vai ficar enterrado por bastante tempo. Ele, claro, ele fica muito surpreso com isso, mas ele decidiu agir normalmente e fazer as consultas com a Ai. E logo é revelado que ela não tá grávida só de um bebê, e sim de gêmeos. E o problema que isso pode acabar dando, meu amigo, é muito grande. Bom, depois de todas as consultas, o Gorou acaba tendo uma pequena conversa com a Ai, que ela tá muito ansiosa para ter esses filhos. Tanto porque ela quer experimentar pela primeira vez o amor de verdade. Afinal, para ela, uma idol, o amor é uma mentira, e essa mentira é usada como arma. O que é infelizmente uma verdade um pouquinho cruel de se ouvir. E o Gorou, que ele escutou isso desde o começo, ele falou: tá bom, eu não tô nem aí se isso é uma mentira ou não, eu vou ajudar ela a ter esses filhos. Ele sinceramente não ligava que ela mentia que amava ele. Ele continua sendo um fã dela e ele não quer que ela deixe de ser uma idol. Por isso ele vai ajudar ela a ter esses filhos. E então 40 semanas depois chegou um dia em que ela finalmente daria luz a essas crianças. Então o Gorou ele acabou dando uma pequena saída, mas ele acabaria voltando se a Ai acabasse ligando pra ele na hora que os filhos dela fossem nascer. E durante a caminhada ele acabou encontrando um cara muito estranho, que parecia saber da condição da Ai e também sobre ela ter os filhos. E o cara ele saiu correndo na mesma hora quando o Gorou começou a ver que tinha alguma coisa estranha. Ele, claro, foi atrás do cara porque ele podia muito bem fazer alguma coisa com a Ai, mas infelizmente nada acabou terminando muito bem, porque aquele cara suspeito acaba derrubando o Gorou de uma pequena montanha. E infelizmente os ferimentos dele foram tão graves que ele acabou morrendo. E infelizmente ele não conseguiu ajudar a Ai a ter os filhos dela. Mas, obviamente, chamando uma outra pessoa, ela conseguiu ter os 2 filhos que ela tanto queria. Mas o que a Ai não sabia é que um dos filhos dela acabou sendo a reencarnação do Gorou. Sim, isso mesmo que vocês ouviram. O cara logo após morrer acabou reencarnando como um filho da Ai. Essa foi uma reencarnação bem rápida, diga-se de passagem. E nessa nova vida ele acabou recebendo o nome de Aquamarine. A Ai ela não é de dar muitos nomes bons, não. E o outro filho é uma menina que a Ai deu o nome de Ruby.
E por incrível que pareça, ela também é uma reencarnada, assim como o Aqua. E como eles são reencarnados, eles meio que já como bebês eles conseguem falar e agir como os fãs da Ai. E a Ruby, ela é muito fã da Ai. Só que tipo, passando um pouquinho dos limites. Diferente do Aqua, que ele é só um cara que tipo gosta de ver as apresentações dela. Inclusive, é até mesmo revelado que a Ruby é na verdade a Sarina. No caso, a reencarnação da Sarina. Porque acaba sendo meio irônico ela ser irmão de um cara que acabou cuidando dela. E aí durante o episódio todo nós vamos vendo meio que as aventuras desses dois, sabendo mais como funciona essa indústria do entretenimento e também vendo a mãe deles agindo como um idol. E é aqui onde o anime ele realmente mostra a cara dele, mostrando que ele não é pra ser um anime de idol, e sim um anime pra mostrar o lado ruim da indústria do entretenimento. Porque durante esse episódio a gente vai vendo tudo o que a Ai ela tem que enfrentar pela frente. Que cara, realmente o caminho de uma idol não é nem um pouquinho fácil. Você já conseguiu um grupo, já deveria ser um milagre. E se quisesse percorrer uma carreira solo, você teria que ter alguma habilidade especial. Porque aí senão, cara, é melhor já dar adeus a querer ser uma idol. E mesmo se você tiver essa habilidade especial, em outros ramos da indústria do entretenimento, mesmo se tu tiver uma habilidade especial, tu pode acabar sendo ofuscado. E é aqui onde a gente entra na parte em que a Ai ela acabou sendo chamada pra fazer um filme. Na verdade, só pra ser uma figurante mesmo. Nesse lugar, o diretor ele acabou gostando muito do Aqua. Ele acabou gostando tanto do Aqua que ele queria colocar um moleque em um filme. E aí, quando tudo acabou se resolvendo e acabaram vendo o filme em que a Ai ela acabou participando, viram que todas as gravações dela acabaram sendo excluídas. Por quê? Porque ela brilhou demais. E esse não é o papel de um figurante. E aí a gente vê uma outra parte um pouco que podre dessa indústria do entretenimento, porque tem um padrão que precisa ser seguido também, né? Por mais que seja meio óbvio, porque o figurante ele não pode ter mais destaque do que o próprio protagonista. Mas se o Aqua ele quisesse que a Ai participasse de um outro filme tendo muito mais destaque, ele teria que participar de um filme do diretor. E aí onde ele acabou sendo pego no pulo. E nessas gravações desse filme de terror de baixo orçamento, a gente conhece a Kana Amarima, que é uma criança que realmente tem bastante habilidade para atuação, porém ela é muito arrogante. Tão arrogante que ela até mesmo acabou ofendendo a Ai, o que já foi suficiente pro Aqua querer matar essa criança. Dá vontade de dar um tiro. Só que durante essas gravações, a gente vê que o Aqua, ele tem uma habilidade para atuar muito boa, até mesmo melhor do que a Kana. O moleque conseguiu passar uma aura de criança assustadora que, pô, tá faltando nos filmes de terror, hein? A atuação dele foi tão boa que a Kana ficou desesperada para fazer uma atuação melhor do que ele. Ela até mesmo acabou caindo em lágrimas. Mas isso foi meio que um plano do diretor para fazer ela amadurecer mais, já que, segundo ele, para você ser um bom ator, você tem que ter uma comunicação boa. E a comunicação da Kana, bem, a gente já viu como é que foi, e realmente não era das melhores. Eu fiquei até mesmo um pouquinho curioso quando eu escutei esse negócio de preciso de uma comunicação boa para atuar bem. E aí eu só consegui uma confirmação, que ainda bem que eu não quero ser ator, porque senão eu tava muito ferrado. E então, já indo pra reta final, durante uma conversa que o Aqua teve com a Ruby sobre os pais deles, a Ai tentou entrar em contato com os pais dele, para que pelo menos ele visse como estão os próprios filhos dele. Claro, ela nem ao menos queria realmente voltar com ele ou algo assim. Ela parece nem se importar muito com isso, pra falar a verdade. Mas parece que no fim nem deu muita coisa. E é aqui onde a gente tem um verdadeiro desenvolvimento pra Ai. Começando já com um assunto sobre ela mentir e muito, a gente entra um pouquinho sobre o passado dela e do porquê ela acabou se tornando uma idol. Que é basicamente que na vida dela, ela nunca foi muito amada pelas pessoas. Ela já não foi muito amada pelo pai e nem mesmo pela mãe. E por isso ela acabou criando uma baita dificuldade para poder amar os outros. Tanto que mesmo o presidente, quando foi contratar ela como uma idol, ela tinha aquele pensamento que, bem, o público tem, de que as idols, elas são perfeitas e quando falam eu te amo, elas realmente falam com sinceridade. E por isso ela achava que esse papel nem mesmo servia para alguém como ela. Porém, quando ela descobriu que ela não precisava falar com sinceridade eu te amo para os outros, ela viu que possivelmente ela teria uma chance de, por mais que seja mentira, poder falar um eu te amo para as pessoas. E esse negócio acabou ficando tão gravado nela que ela nunca falou um eu te amo pro Aqua e pra Ruby, porque ela tinha medo de que quando ela falasse isso, fosse só mais uma mentira. E por mais que esse caminho que ela estivesse tomando realmente não fosse um caminho muito legal e que traria consequências, ela ainda queria trilhar esse caminho da mentira. E o pagamento ele acabou vindo um tanto quanto rápido demais, porque uma pessoa acabou batendo na porta dela, junto com o buquê de flores. Ele parecia ser um fã, mas a gente vê que era o cara que tinha assassinado o Aqua na outra vida dele. E sem perder muito tempo, esse cara acaba esfaqueando a Ai, por exatamente saber que ela tem filhos.
adultos. E como ela basicamente mentia sobre amar eles, era como se ele estivesse traindo eles. E isso fez esse cara estranho basicamente surtar, ao ponto de querer matar a Ai. Mas aqui a gente vê o real motivo dela mentir tanto. Por mais que a Ai, ela nunca tenha sido amada, e ela sempre minta que ama os outros, ela no final, ela quer amar os outros. Ela quer transformar esse amor de mentira em um amor verdadeiro. Ela quer mentir tanto, mas tanto, que ela quer que essa mentira no final acabe se tornando verdade. E para até mesmo ter uma prova disso, ela até mesmo lembra o nome desse cara que acabou esfaqueando ela. Ela lembra até mesmo do evento em que ele foi. E isso prova que ela queria transformar essa mentira numa verdade. E aquele discurso dela acabou afetando tanto ele que o cara ele saiu correndo na mesma hora e nem ao menos terminou o serviço. E infelizmente é aqui que começa a tortura, cara. Infelizmente aquela facada seria só questão de tempo até matar a Ai. E a Ai ela decidiu aproveitar aqueles últimos segundos para poder ficar ao lado dos filhos dela. Até mesmo a coitada da Ruby, ela ficou atrás da porta. Ela nem ao menos teve uma chance de poder ficar do lado realmente da mãe dela ou abraçá-la. E a única coisa que ela faz é ficar elogiando bem os filhos dele por causa de algumas conquistas que eles tiveram. E até mesmo imaginando como eles seriam quando adultos. Ela até mesmo achava que a própria filha dela acabaria se tornando uma boa idol. E ela fica assim do lado deles, mostrando que ela realmente queria ver eles crescer. Mas antes dela ir embora, ela não esqueceu de falar uma coisa. Ela não esqueceu de falar que amava eles. E diferente do que ela pensava, essa frase não era uma mentira, e sim uma verdade. Ela realmente amava eles. E infelizmente, depois de ter dito isso, o brilho dos olhos dela vai embora e infelizmente ela acaba morrendo. Isso, claro, acabou chegando muito rápido às notícias. Mas não só a notícia da morte da Ai, mas também a morte do cara que assassinou ela, porque logo após fazer isso, ele acabou tirando a própria vida. Mas claro, assim como toda notícia da morte de uma celebridade, sempre tem as pessoas sujas que acabam comemorando ou até nem ligam muito pra morte da Ai. E isso acaba afetando muito a Ruby, porque ela era alguém que defendia a Ai dos haters. E ela só defendia as pessoas que realmente só falavam mal do trabalho dela. Mas agora, ver as pessoas fazendo pouco da morte dela é algo que afetou muito ela. Até mesmo o Aqua, ele acabou ficando muito triste com a morte dela. Tanto que ele estava até mesmo pensando em tirar a própria vida dele. E ele até mesmo acreditava que a Ruby ia acabar superando isso. Mas durante esses pensamentos, ele acaba tendo um pequeno estralo na mente dele. Porque ele sabe que o cara que assassinou a Ai é o mesmo cara que assassinou ele da vida passada dele. Como é que ele sabia dos dois lugares onde a Ai estava? Ele tinha que conseguir informação com alguém. Não podia ser o presidente nem mesmo a esposa dele, mas sim alguém perto dela, que conhecia ela. E ele chegou à conclusão de que teria sido o pai biológico deles. Ele teria mandado o cara fazer alguma coisa com a Ai, mas ele acabou matando o médico dela, que no caso é a vida passada do Aqua, e agora ele teria matado a Ai por algum motivo. E ao tirar essa conclusão, o Aqua falou: não, eu não posso morrer agora. Eu não posso morrer até matar o nosso próprio pai com as minhas próprias mãos. Então ele decidiu trilhar um caminho de vingança para conseguir saber onde estava o pai deles, que possivelmente seria o verdadeiro assassino da mãe deles. E com isso a gente tem um pequeno time skip com o Aqua e a Ruby já crescidos, com eles indo para a escola, já que eles acabaram sendo adotados pela esposa do presidente da Ai. E agora indo para a indústria do entretenimento, o Aqua tá atrás do pai dele para poder matá-lo. E assim o episódio acaba. Eu não tenho nem o que falar, a estreia desse anime foi completamente sensacional, tanto em direção, produção e história, foi tudo muito bem feito. Acho que o que colaborou com tudo isso foi a perfeita decisão de adaptar os 10 primeiros capítulos do mangá, que dá pra dizer que são um prólogo da obra, em apenas um episódio de quase 1h30. Até porque se você for parar pra pensar, o primeiro episódio serve como um prólogo, então faz sentido a decisão que eles tomaram. E mano, a direção e a produção desse negócio, ai, como ela tá criativa e bem feita, mano. Ela consegue dar muito mais vida às coisas. E eu espero, do fundo do meu coração, que essa qualidade se mantenha consistente, porque senão vai ser triste. A única coisa que eu tenho que reclamar, que já é algo mais do mangá mesmo, que não tinha como eles tirarem do anime, é essa parte do Aqua começar a trilhar um caminho de vingança. Desde que eu li o mangá, quando eu vi isso, uma pequena parte de mim que tinha ficado prendido e imerso no mangá, acabou indo embora, porque eu realmente não gostei dessa ideia. Pô, podia ter algum outro motivo melhor pra ele ir atrás do pai, né, e não isso. E olha, se ele ainda tiver errado e que o pai dele é um dos assassinos, ele vai acabar matando um inocente. Mas é algo que infelizmente não tenho o que fazer e foi uma escolha do autor. Mas enfim, cara, essa estreia ela foi muito boa, cara. E como eu disse, pra mim ela foi a melhor da temporada.
Quem discorda, vamos bater um papo aí nos comentários, que eu vou defender isso aqui com a minha alma. E por isso já vou dizer que tô com expectativas pros próximos episódios, hein? Pelo amor de Deus, que não decai isso aqui, mano. Senão vai ser triste. Mas enfim, e vocês? O que vocês acharam da estreia desse anime? Gostaram? Não gostaram? Comentem aí, porque eu vou querer saber, viu? Então, se você é novo do canal, por favor, se inscreva, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like que ele vai ajudar pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.